Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a aula número 2, a continuidade da nossa conversa, do nosso estudo em relação ao controle de qualidade da água. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho aqui no YouTube, não custa nada para você, é rapidinho, mas para a gente é super importante. Então a gente inicia esse vídeo 2, né, a parte 2, falando de quê? Dos micropoluentes da água. Micropoluentes é o que inicia, o tópico que inicia a segunda parte dessa nossa conversa, desse nosso estudo aprofundado. Vamos lá. Existem determinados elementos e compostos químicos que, mesmo em baixas concentrações, conferem à água características de toxicidade, tornando essa água imprópria para grande parte dos usos. Tais substâncias são denominadas de quê? Micropoluentes, que são elementos e compostos químicos que, mesmo em baixa quantidade, em baixa concentração na água, ela torna a água tóxica e imprópria, né? Não para todas as situações, mas para grande parte das situações de uso da água. Então, esse é o conceito básico, o conceito introdutório dos micropoluentes. O maior destaque nesse caso é dado a quem? Aos metais pesados, frequentemente encontrados em águas residuais das indústrias. Por exemplo, vamos lá, arsênio, cádmio, cromo, cobre, chumbo, mercúrio, níquel, prata, zinco. Você pode dar uma pesquisada, né, no Google, metais pesados que afetam a qualidade da água, tornando essa água tóxica e imprópria, no caso, para o consumo humano e para grande parte dos usos da água. Então, você vai lá e pesquisa os metais pesados, que são micropoluentes. Além de ser tóxicos, esses metais ainda se acumulam onde? No ambiente aquático, aumentando sua concentração na biomassa de organismos, né? À medida que se evolui na cadeia alimentar, que é o fenômeno da biomagnificação. Vamos lá. Por exemplo, né? A água está contaminada com chumbo. Né? Esse chumbo vai para as algas, né? Naquele reservatório, as algas marinhas, as plantinhas. Alguns peixinhos vão lá se alimentar dessa planta, tá? Que está contaminada com cobre. Automaticamente esses peixes vão ficar contaminados com cobre. E esse outro peixe maior que vai consumir esses peixinhos, ele também vai se contaminar com cobre. Ele vai para onde muitas vezes? Né? Para o prato da sua casa. Vai virar alimento. Então, essa situação, né, essa contaminação, como é citado aqui, evolui na cadeia alimentar. Por isso, a sua importância, né, e a urgência em detectar águas contaminadas com metais pesados, né, aqui nessa exemplificação, nessa citação aqui. Outros micropoluentes inorgânicos que apresentam riscos à saúde pública, conforme sua concentração, são os cianetos e o flúor. Então, vamos lá memorizar, né? Micropoluente inorgânico, cianeto e o flúor, né? A banca pode utilizar questões do seguinte gênero. Marque 1 para micropoluente orgânico e 2 para micropoluente inorgânico. Então, se apareceu o cianeto, se apareceu o flúor, né, você já marcou 2 lá e julgou eles como inorgânicos. Então, esse tipo de questão pode cair facilmente. Entre os compostos orgânicos tóxicos, destacam-se quais? Os defensivos agrícolas, alguns detergentes e uma ampla gama de novos produtos químicos elaborados artificialmente para uso industrial, que são os compostos organosintéticos.
Além de sua difícil biodegradabilidade, né, muitos desses compostos apresentam características carcinogênicas, né, que geram câncer, mutagênicas, né, que influenciam nas células reprodutoras e até mesmo teratogênicas, né, que é a geração de fetos com graves deficiências físicas. Professor, o que é difícil biodegradabilidade? Né? Difícil de solução, né? Difícil de desaparecer definitivamente, né, do ambiente. Então, isso é uma característica dos micropoluentes inorgânicos, especificamente aqui também os organosintéticos. Vamos lá? Vamos falar então dos micro-organismos de importância sanitária. O papel dos micro-organismos no ambiente aquático está fundamentalmente vinculado ao quê? À transformação da matéria dentro do ciclo dos diversos elementos. Tais processos são realizados com o objetivo de fornecimento de energia para a sobrevivência dos micro-organismos. Um desses processos que se destacam mais significativos, é a decomposição de matéria orgânica, realizada principalmente por bactérias. Então, esse processo é vital para o ambiente aquático, na medida em que a matéria orgânica que ali chega é decomposta em substâncias mais simples pela ação das bactérias. Como produto final, o que é que acontece? Obtém-se compostos minerais inorgânicos, como nitratos, fosfatos e sulfatos, que por sua vez, né, são reassimilados, são ingeridos por outros organismos aquáticos. Vamos lá, dar continuidade ao nosso estudo. O processo de decomposição, também designado como estabilização ou mineralização, é um exemplo do papel benéfico cumprido pelos micro-organismos. Ademais, existem algumas poucas espécies que são capazes de transmitir enfermidades, gerando, portanto, preocupações de ordem sanitária. Então, os micro-organismos, né, como as bactérias envolvidas nesse processo de decomposição, são importantes. Porém, entre essas bactérias, há espécies que transmitem enfermidades. E aí que nasce aí o foco da preocupação sanitária. O problema de transmissão de enfermidades é particularmente importante no caso de águas de abastecimento, as quais devem passar por um tratamento adequado, incluindo o quê? A desinfecção. Na prática, o que é feito é a utilização de organismos facilmente identificáveis, cuja ocorrência na água está correlacionada à presença de organismos que causam doença no ser humano. Ou seja, são usados, né, os chamados organismos indicadores. Então, esses organismos indicadores, eles não são essencialmente o que provoca a doença, mas eles indicam, mostram que se eles estão ali, é porque há, sim, elementos patogênicos também presentes. O mais importante organismo indicador são as bactérias coliformes. O que são essas bactérias coliformes? Só para a gente entender, para a gente se ambientar, para a gente, né, conseguir absorver essas informações corretamente. As bactérias do grupo coliforme habitam normalmente o intestino de homens e de animais, servindo, portanto, como indicadoras da contaminação de uma amostra de água por fezes. Ou seja, se há bactérias coliformes, elas não são de fato as que transmitem a doença, mas se elas estão ali, elas indicam que também há fezes. E se há fezes na água, essas fezes aí sim trazem outras bactérias relevantes, né, para a saúde pública. Como a maior parte das doenças associadas com a água é transmitida via fecal, isto é, os organismos patogênicos, ao serem eliminados pelas fezes, atingem um ambiente aquático, podendo vir a contaminar as pessoas que se abasteçam de forma inadequada dessa água. Conclui-se o quê? Que as bactérias coliformes podem ser usadas como indicadoras dessa contaminação. Então, se há bactéria coliforme na água, é porque essa água teve em algum momento, né, em algum ponto,
contato com fezes. E essas fezes, sim, portam diversos organismos que levam ao adoecimento. Quanto maior a população de coliformes em uma amostra de água, maior é a chance de que haja contaminação por organismos patogênicos. Então, as bactérias coliformes são indicadores de contaminação mais séria. Tá bom? Acho que deu para você entender, né? Deu para assimilar agora, não deu? Estava um pouquinho confuso, mas espero que você tenha conseguido entender né? Esse trechinho aqui, eu acho que especificamente é o mais chatinho, né? De ser interiorizado por você. Mas a gente supera, né? Vamos lá. Uma grande vantagem do uso dessas bactérias, as bactérias coliformes, como indicadoras de contaminação fecal, elas indicam contaminação fecal, é importante reforçar, é a sua presença em grandes quantidades nos esgotos domésticos, já que cada pessoa elimina bilhões dessas bactérias diariamente. Dessa forma, havendo contaminação da água por esgoto doméstico, é muito grande o que é a chance de se encontrar coliformes em qualquer parte e em qualquer amostra de água, o que não acontece, por exemplo, no caso dos metais pesados. Eles se diluem bastante, né, na massa líquida e muitas vezes não são detectados nas análises de laboratório. Então é muito mais fácil identificar essas bactérias, já que o ser humano elimina bilhões dessas bactérias todos os dias. Além disso, a identificação de coliformes é feita facilmente, já que as bactérias, né, pertencentes a esse grupo, elas fermentam a lactose no meio de cultura, produzindo gases que são observados nos tubos de ensaio. Então aqui é algo um pouco mais técnico, né, que descreve de maneira bem resumida, bem simplificada, né, como é fácil identificar em laboratório a presença das bactérias coliformes, o que nem sempre é possível, né, com amostras que podem estar ou não contaminadas com metais pesados. Então, falando ainda dos micropoluentes, vamos falar agora das comunidades hidrobiológicas. O que são? São as principais comunidades que habitam o ambiente aquático. Então, se estamos falando de qualidade da água, está no seu edital, é tópico do seu concurso, vamos lá, estudar da melhor maneira possível e explorar e não subestimar esse item. Vamos falar então dos plânctons. O que são os plânctons? São organismos sem movimentação própria, que vivem em suspensão na água. Podem ser agrupados em fitoplâncton, que são as algas, que são as bactérias, e o zooplâncton, que são protozoários, rotíferos, crustáceos. A comunidade planctônica exerce papel fundamental na ecologia aquática, tanto na construção da cadeia alimentar, quanto da condução de processos essenciais, como a produção de oxigênio e a decomposição da matéria orgânica. Então, se aprofunde um pouco mais aí nos plânctons, tá? Informação importante, né? São as comunidades que habitam a água. Temos também os bentos. É a comunidade que habita o quê? O fundo de rios e lagos, sendo constituída principalmente por larvas de insetos e por organismos anelídeos, né? Semelhantes às minhocas. A atividade da comunidade bentônica, né, influi em quê? Nos processos de solubilização dos materiais depositados no fundo de ambientes aquáticos. Além disso, pelo fato de serem muito sensíveis e apresentarem reduzida locomoção e fácil visualização, os organismos bentônicos são considerados excelentes indicadores da qualidade da água. Temos também o nécton. É a comunidade de organismos que apresenta movimentação própria, sendo representada principalmente pelos peixes, além de seu significado ecológico, situando-se onde? No topo da cadeia alimentar dos organismos que vivem na água, os peixes servem como fonte de proteínas para a população e podem atuar como indicadores da qualidade da água. Então, não esqueça, plâncton, bentos e os néctons.
Vamos lá? Também indico que você dê uma pesquisada, né, em mais exemplos dessas comunidades, né, porque podem sim aparecer na sua prova. Os tópicos finais da nossa aula, né, basicamente, a avaliação da qualidade da água. A avaliação da qualidade de uma água deve ser feita de forma integrada, considerando-se o conjunto das informações de caráter físico, químico e de caráter biológico. Os diversos parâmetros aqui apresentados constituem instrumentos de avaliação que podem ser agrupados para contemplar as características mais relevantes da qualidade das águas naturais. Então vamos lá, algumas exemplificações. Alguns parâmetros, né? Mais uma vez, não são todos os parâmetros, são exemplos. Por exemplo, vamos trocar aqui a canetinha aqui pelo marca-texto. Grau de mineralização. O que é isso? É obtido por meio da análise da condutividade, alcalinidade e dureza. Vamos lá. Presença de nutrientes, nitrogênio e fósforo. Presença de poluentes significativos, por exemplo, metais pesados, detergentes, pesticidas e compostos organosintéticos. Contaminação fecal, né, que a gente acabou de ver, que é justamente a presença das bactérias coliformes. E o aspecto físico da água, né, que é a série de sólidos, cor e a turbidez da água. Então aqui são características relevantes, né, da qualidade de águas naturais. Né? Os diversos parâmetros, né, constituem instrumentos de avaliação. Então, que são exemplos, tá? São exemplos. Vamos lá? Dar continuidade aqui ao nosso estudo. Falando agora de outro tópico super importante, que é a poluição dos mananciais de abastecimento de água. Né? A gente falou de manancial, acho que na aula passada a gente volta para os mananciais. A poluição indica a ocorrência de alterações prejudiciais no meio, seja água, ar ou solo. Fala-se então de uma poluição aquática, atmosférica ou do solo. O fato de uma alteração ser prejudicial ou não está, por sua vez, diretamente ligada ao uso que se faz do ambiente. No caso do meio hídrico, a poluição das águas pode ser conceituada como a ocorrência de fenômenos que, direta ou indiretamente, alteram a natureza de um corpo d'água e, assim, prejudicam os usos que deles são feitos. Né? Por exemplo, a adição de substâncias ou de formas de energia, modificações no meio, né? Então são exemplos, né, de ocorrência de poluição. É importante destacar que o prejuízo se refere aqui não apenas ao ser humano, mas também aos animais, né, a toda a biologia aquática, às atividades sociais e econômicas em geral, aos recursos naturais, aos acervos históricos, culturais e paisagísticos. Então, a poluição está ligada a muitos elementos, não somente ao consumo da água, né, pelo ser humano. Há muito mais envolvido, tá bom? Vamos lá. A poluição da água pode ocorrer de 3 formas. Olha aí. Esse slide aqui é slide questão de prova, SQP, né? Vamos lá. Vamos lá para as 3 formas. Introdução de substâncias artificiais e estranhas ao meio, como, por exemplo, o lançamento de agrotóxicos em rios ou a contaminação por organismos patogênicos, organismos que causam doenças. Então, introdução de substâncias artificiais é uma das formas de poluição. Outra forma é a introdução de substâncias naturais e estranhas, como o aporte de sedimentos às águas de um lago, né, reduzindo seu volume útil. Okay? Então, é tanto sedimento, né, que aquele corpo de água, né, fica pequeno, fica minúsculo. E outra forma é a alteração na proporção ou nas características dos elementos constituintes do próprio meio, como, por exemplo,
a diminuição do teor de oxigênio dissolvido nas águas de um rio em decorrência, né, da presença de matéria orgânica. A gente vê muito nos jornais, na mortalidade, muitas vezes, que afeta rios, né, lagos e lagoas, né, por conta justamente da falta de oxigênio, tá, por conta de muita matéria orgânica. A origem da poluição pode ser associada a duas causas primárias. O forte crescimento populacional é uma causa primária e a expansão das atividades industriais. O intenso crescimento populacional observado nas últimas décadas tem conduzido ao incremento na geração de esgotos e à maior demanda de alimentos, o que, por sua vez, como um ciclo vicioso, implica em um crescente consumo de agrotóxicos e fertilizantes, que são agentes poluidores de grande magnitude. Então, uma coisa leva a outra. A população cresce, tá? Cresce também automaticamente a quantidade de esgotos. Se a população cresce, ela precisa de alimentos, e quanto mais alimentos você precisa intervir também nessa produção para que não falte alimento. Então, automaticamente, cresce o número de agrotóxicos, né? E também de fertilizantes, que são agentes poluidores de grande importância. Vamos lá, é uma bola de neve. Essa explosão populacional ocorre fundamentalmente nos países mais pobres, que não dispõem de infraestrutura adequada para esgotamento sanitário e de controle de poluição, o que conduz ao quê? Ao estabelecimento de condições negativas para o uso de ambientes aquáticos, ok? Então, quanto mais pessoas, mais esgotos, mais alimentos eu vou precisar, então mais agrotóxicos e fertilizantes, que são poluidores, eu também vou precisar produzir. Então, como eu falei, é uma conta que não fecha. Ocorre principalmente nos países mais pobres. A poluição de um corpo d'água está fortemente vinculada ao uso que se faz dele. Okay? Então, a poluição está automaticamente na interpretação, a maneira como você vê a poluição depende do destino, né? De que maneira você vai utilizar aquela água. Por exemplo, a presença de nutrientes na água é desejável para fins de aquicultura. É isso? Mas extremamente prejudicial no caso de retirada de água de lagos ou de represas para abastecimento. Então aquela água, né, enturvada, né, sabe quando você tem planta em casa, né, e aí você rega a planta e a água sai daquela corzinha marrom, né, que é uma mistura de ureia, né, com as fezes que você colocou no vaso, né, a planta é ótimo, mas para consumo humano, aí a conversa já muda. É isso? Uma água rica em algas e plantas pode ser usada para irrigação, mas é inconveniente para a geração de energia elétrica. Né? Por quê? Porque entope as turbinas, ou mesmo para navegação ou recreação. Você imagina aí você nadando aí no meio daquelas algas, né? No meio do lodo, né? Não é muito legal. Não é isso? Para irrigação, ok. Como eu falei, depende para que e como você vai utilizar a água. Uma água corrosiva pode servir para recreação, mas é inadequada para abastecimento industrial, né? Aquela água com muita correnteza, né? Muito bom, mas para abastecer indústrias não é legal. Um ambiente aquático com altas densidades de patogênicos não pode ser utilizado para recreação, mas é facultado seu uso para transporte. Tais exemplos evidenciam que a caracterização da água como poluída ou não deve estar associada ao uso que dela se pretende fazer. Vamos lá. Faça de conta que você detecta algumas bactérias, né, na água, né? Então você não vai consumir porque elas podem trazer doenças, mas eu posso lavar meu carro com ela, lavar minha calçada. Né? Isso é um exemplo aqui que a poluição está ligada ao modo, né, e ao uso, ao destino que você vai dar à água. Então, para encerrar aqui, a gente vai falar sobre os principais agentes poluidores. Então, são exemplos. Matéria orgânica biodegradável, né, que são esgotos, né, por exemplo.
utilizar o marca-texto aqui, né? Matéria orgânica biodegradável, sólidos em suspensão, acarretando problemas estéticos, né? A aparência da água, como a gente já citou, depósitos de lodo e proteção a organismos patogênicos, né? Porque em todo aquele depósito, né, de sólidos pode haver um elemento que cause doença ao ser humano. Outro agente poluidor são nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, conduzindo ao crescimento excessivo de plantas, cuja posterior decomposição irá prejudicar o quê? O balanço de oxigênio naquele corpo de água. Outro agente poluidor são os agentes patogênicos, provocando o surgimento de diversas enfermidades de vinculação hídrica, né? Matéria orgânica não biodegradável, né? Pesticidas, detergentes, levando à ocorrência de maus odores e de condições tóxicas à água. E os metais pesados também produzindo alta toxicidade e prejudicando o desenvolvimento da vida aquática. Então a gente encerra aqui esse tópico, tá? Um tópico que no início eu achei que não ia dar nenhuma aula, né? Mais do que 10 minutos, mas quanto mais a gente mexe, tá? Mais a gente descobre, e se a gente continuar investigando, as possibilidades são infinitas. Então, encerramos aqui esse tópico. Eu sugiro que você comece a responder questões, identificar itens, né, que passaram despercebidos, itens que não foram citados aqui, tá? E você dê uma investigada na sua banca, né? O nível de cobrança que ela fez nos últimos anos. Então, aquele abraço, não deixe de comentar. Valeu!